Celso, você avalia, obviamente, o resultado, né, mas também o desempenho da equipe. E uma pergunta que fica neste momento, a respeito da sua situação, se você se sente à vontade ainda em permanecer por tudo aquilo que aconteceu, embora a torcida não tenha em nenhum momento, de uma certa forma, pressionada em relação a isso. Por que o Coritiba está nesta situação? E você pode falar a respeito do momento seu aqui, da tua possibilidade de permanência, de não permanecer no Coritiba? Bom, o meu momento é um momento absolutamente, depois de um jogo desse, negativo, né? Não é bom, óbvio que não é bom. Ninguém fica satisfeito depois de um jogo desse, né? Mas, quanto a minha permanência ou não, a gente vai, com o passar do tempo, vai conversar aí para ver o que vai acontecer. Mas eu acho que o grande problema do Coritiba é, de novo, errar em momentos cruciais, né? Esse é o grande momento, esse é o grande problema. Nós estamos num jogo em casa, confronto direto pela situação no campeonato, não dá para errar, né? Erra, depois fica na obrigação de sair para fazer o gol. Qualidade que nós temos é uma qualidade que vocês todos já conhecem, então fica muito mais difícil. E foi isso que aconteceu. Depois de uma sequência de jogos equilibrados, nós vemos aqui um erro nos causa todo esse problema, todo esse dilema, tá? Mas seguir trabalhando normalmente, porque aquela velha máxima, né? Só trabalhando que a gente consegue superar essas etapas ruins. Celso, qual que era a proposta de jogo quando você colocou Geraldo bem agudo, né? Bem aberto pelo lado esquerdo, e fazendo com o Zé trabalhando um pouco mais centralizado, ou trabalhando daí mais pelo lado direito? Exatamente. Qual era a proposta de jogo? Quando tu bota um atacante ou joga com dois atacantes? É ganhar o jogo, essa era a intenção. Só que a gente não conta com o erro, né? O erro deixa todo mundo, desequilibra toda a situação da equipe. E foi o que aconteceu. Primeiro tempo ainda tentamos, o segundo tempo, de novo, tivemos alguns momentos. Mas aí, depois do gol, uma equipe experimentada, na situação que estava, a equipe do Flamengo também se defendeu muito bem, saiu no contra-ataque, fica difícil, foi isso que aconteceu o jogo inteiro. Celso, mais uma vez, a bola passou muito pouco pelo meio-campo do Coritiba. Em muitos momentos, ligação direta, Leandro Almeida, o Lucas Claro. Falta recurso ou falta tranquilidade para esse time? As duas coisas. Eu não te diria assim mais uma vez, né? Nós vínhamos tendo no Campeonato Brasileiro jogos muito bons, tá? Hoje é que faltou um pouquinho mais de tranquilidade, principalmente depois do gol. Depois do gol nós ficamos completamente desequilibrados no sentido técnico, né? Taticamente o Flamengo defendeu, fez o seu gol, se defendeu e conseguiu o resultado. Nós é que não tivemos a qualidade, a paciência, a maturidade de trabalhar a bola para conseguir o nosso gol, né? E cometemos erros bizonhos, né? Então é uma situação complicada, difícil. Mas se são jogadores que estão, né, no Coritiba, é porque tem condição de dar a volta nessa situação. Estamos lutando como nunca para que isso aconteça. Celso, você falando sempre foi franco aí conosco com relação à qualidade do elenco, você nunca escondeu que não é o elenco que você gostaria de ter. Isso está muito claro sempre, você acabou de colocar isso também. Mas um time que enfrenta um Flamengo, é o Flamengo, mas é um time que estava, como o Coritiba, aí estava na zona do rebaixamento, era o penúltimo colocado, não tinha ganho uma partida fora ainda do Rio de Janeiro. Tomar um gol, verdade, numa falha individual ali, mas não é muito pouco para um time que quer chegar a algum lugar. Você acha que vai conseguir buscar dentro desse grupo aquilo que o torcedor não conseguiu ver hoje, um time um pouco mais vibrante? O torcedor, inclusive, não conseguiu nem acreditar, ele próprio não conseguiu puxar e nem ser puxado pelo time. Mas o torcedor só é puxado pelo time se o time faz por si, né? Então eu estou corroborando com a tua colocação. Eu acho que nós tivemos hoje, de novo, uma situação que se explica aí todo o histórico, né, do Coritiba. Enfrenta uma dificuldade e sente de jogar na frente do seu torcedor, né? E essa dificuldade é uma dificuldade que só se ultrapassa trabalhando, não tem outra saída, né? Então nós temos que ter a sensatez de saber o seguinte: antes do jogo, o que nós fizemos? Com a escalação do Geraldo, nós ficamos um time ofensivo.
Não foi isso? Aí levamos o gol. Continuamos um time ofensivo. No intervalo fizemos o quê? Colocamos o time mais ofensivo ainda, dentro dos recursos que nós temos. E aconteceu o quê? Então, são situações que a gente trabalha, vem trabalhando, e o pior de tudo é explicar depois de atuações que nós tivemos, tanto contra o Corinthians, quanto contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, que vocês acompanharam, e viram que foi um time absolutamente solto, um time absolutamente dentro de um esquema tático, jogando um futebol vistoso. Chegamos aqui, cometemos um erro e sentimos. Isso não é de hoje, né? E nem é de agora. É o Campeonato Brasileiro, vem já do histórico, já bem de um bom tempo. Nós temos que continuar trabalhando. Não adianta dizer, olha, nós temos isso, temos aquilo, falta isso, falta aquilo. Não, nós temos, é o grupo que nós temos, é a condição que o Coritiba nos deu, nós sabíamos disso. Desde que nós viemos para cá, já com o grupo encaminhado, modificar vários jogadores não é possível, né? Não se tem recurso para isso. Buscar outras situações é muito difícil pela situação econômica de todos os times brasileiros. Vocês estão vendo e acompanhando isso. E nós temos que valorizar isso que nós temos. Erramos hoje, mas tem que continuar trabalhando. Ô Celso, você tem alguns jogadores que te dão boa resposta atuando em mais de uma posição. É o caso do Norberto, por exemplo. Norberto entra na direita, ele joga bem, entra no meio campo, ele joga bem. Hoje, inclusive, jogou muito bem. Mas tem jogadores que não estão te dando uma resposta boa, né? Nem vou citar aqui, mas você sabe melhor do que a gente. Você pode, por exemplo, não no meio de semana, mas no próximo final de semana, de repente já tem a volta do Gil, que é um jogador que de repente pode te dar uma resposta boa. Você, para quarta-feira, já tem algo em mente, de repente pode mexer em peças também, para que possam, de repente, dar uma resposta melhor? Hoje nós já mexemos durante o jogo, né? Então, é complicado. Nós temos aí alguns retornos, mas é muito perto na quarta-feira, né? Eu acho que na sequência nós poderemos rever algumas situações, óbvio. E certamente nós temos alguns jogadores que estão num momento difícil. O Gil, por exemplo, eu acho que o Gil nunca se machucou aqui no Coritiba. Se machucou agora. Vocês que acompanham o Coritiba há mais tempo sabem disso, né? Então, o momento é ruim, é difícil, é complicado, o torcedor tem razão, tem que vaiar, tem que culpar alguém, né? Esse alguém normalmente é o treinador, porque faz as escolhas. Então, mas é isso. Se nós pensarmos o jogo, o que nós fizemos? Mudamos o jeito de ser. Tiramos o Dudu, que é um meia, colocamos um atacante, né? Levamos o gol. No intervalo, mudamos de novo, ficamos mais ofensivos. Não conseguimos. Aí faltou o quê? Faltou um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de cabeça, ainda acabamos com o jogador expulso, a ansiedade de fazer as coisas certas, né? Então aí, depois da expulsão do Robinho, ficou praticamente quase que impossível. Nós ficamos totalmente sem jogadas, sem conexão e sem jogadas, né? Então, isso, infelizmente, determina esse momento e determinou o resultado de hoje e determina a nossa situação na tabela do campeonato. Aí nós temos que rever coisas, buscar alguma coisa diferente, talvez para esse próximo jogo ou provavelmente na sequência. Não individualizando, né? E a questão que você falou aí do Gil, por exemplo, que nunca teve uma contusão tão mais séria assim, que ficasse tanto tempo como está acontecendo, desculpa, né? Não é nem séria, é o tempo que está levando, né? Certo. E a questão do Martinútil, que voltou a treinar e que aquele tempo de 14 dias, ou seja, 2 semanas já se passaram, e ele treinou fortemente alguns dias. Ele deu a resposta que vocês esperavam? Já deu para o Martinútil? Qual é a situação? Nós temos o Martinútil, temos o Anderson Aquino, né, que também estava lesionado, que nós não contamos para esse jogo só por uma questão assim, de tempo de trabalho. O Martinútil passou dos 15 dias, realmente, tu falaste corretamente, só que na primeira semana dos 15 dias ele ainda sentiu. Então, a semana passada e essa semana aqui, né, é que determinarão aí o aproveitamento dele, né? Então, ele trabalhou essa semana que passou aqui sem dor nenhuma, deu um retorno. Vamos ver se essa semana aqui ele nos dá a possibilidade de usá-lo. Celso, em 6 jogos no Couto Pereira, nenhuma vitória, 3 derrotas e 3 empates e só 1 gol marcado. Existe alguma explicação para um desempenho tão baixo, jogando dentro de casa, onde sempre foi a força do Coritiba? Exatamente. Aí é que está o grande segredo do Coritiba desse ano, né? O grande segredo negativo.
é o aproveitamento ridículo em casa. Por que isso vem acontecendo? Porque nós não estamos fazendo as coisas corretamente. Ou nós erramos aqui, ou erramos ali. Hoje vocês viram, presenciaram, né? E, infelizmente, essa colocação tua está perfeita. Esse é o grande diferencial do Curitiba para os outros anos. Não sei o ano passado, mas certamente o ano anterior. O aproveitamento do Curitiba em casa. É isso que nós não estamos conseguindo. Procurando as razões, nós estamos. Vou te contar assim, bem e de uma maneira bem forte. Por que esse time chega aqui e não consegue fazer o que faz fora daqui? Né? Às vezes a gente tem algumas explicações, elas estão aí claras, né? Porque nós erramos ou aqui, ou ali, ou coletivo, ou individual. Só que nós, como comandante do grupo, e vamos fazer e ter sempre essa postura, nós sempre colocamos as coisas assim. Olha, nós estamos errando, nós estamos procurando o erro, né? E certamente ainda não encontramos, porque se tivéssemos encontrado, nós estaríamos numa outra situação, inclusive no jogo de hoje. Né? Então, vamos continuar aí, todo mundo junto, procurando para que quarta-feira nós temos já um jogo em casa, tem que reverter essa situação. Celso, você vinha utilizando o Dudu com alguma frequência, hoje ele não foi utilizado, entrou o Zé Rafael. A tua busca é justamente com esta atenção, com este olhar para a categoria de base, até diante do grupo que hoje está à disposição? Bom, essa colocação é muito pertinente, né? Nós, no primeiro momento, fizemos a opção do Geraldo para tornar o time mais ofensivo. E depois, nós colocamos o Zé para ter uma coisa diferente. O Zé trabalhou e trabalhou bem. O Zé, por exemplo, está na frente do Aquino e do Martinútil no mínimo 15 dias, o Zé Rafael. Né? E a nossa expectativa é que o Zé nos desse um retorno maior. Mas dentro daquela situação, o Zé não teve nem oportunidade, né? Porque com a expulsão do Robinho, o time ficou completamente sem condição de armar uma jogada, de fazer e construir uma jogada. Então, é uma situação que nós já estamos buscando algumas coisas diferentes, ainda não conseguimos. Deu? Pode fazer. Você está tendo todas as condições aqui no clube. E pergunto, vou mais, porque hoje, quando está numa situação dessa, você fala em salário, em situação. Você e o grupo estão sendo atendidos naquilo que um profissional precisa aqui dentro? Dentro da situação do Curitiba, estamos. O Curitiba tem dificuldades como todos os outros clubes. Não é novidade nenhuma. Né? E isso não é razão para nós estarmos nessa situação, não. O clube tem dado e tem feito um grande esforço para manter as coisas todas dentro da normalidade para se poder trabalhar e se desenvolver o futebol. E não é isso a razão de nós estarmos nessa situação. Nós estamos nessa situação porque estamos errando. Porque temos problemas de qualidade, de aproveitamento, em casa principalmente. Acabei de dizer, o nosso problema é em casa. Nós não estamos fazendo o dever de casa. E quem não faz o dever de casa no Campeonato Brasileiro tem essas dificuldades. Lanterna do Campeonato Brasileiro.